Olá, boa noite. Que bom que você está aqui conosco. E você veio aqui com um objetivo muito nobre nesta noite, que é ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para você que eu estou muito tranquilo nessa hora, porque já recebi o recado de 2 amigos que estão em oração. Eu confesso para vocês que esse momento ele é muito importante para a minha vida como pastor. É o momento de abrir a palavra de Deus, é o momento que a gente sente assim Deus usando de uma forma poderosa. E sabe, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho sobre a vida de um pregador, só para você entender algumas coisas. Eu tenho a certeza que vai ser muito importante, inclusive para você ouvir a mensagem de hoje. Todas as vezes que um pregador ele vai pregar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ele se sente muito pequeno. Esse é o sentimento que a gente tem, sabe? É um sentimento de que você não é nada, que você não é ninguém. Mas é um dos momentos muito significativos na vida da gente, porque quando você sente a pequenez, é o momento da gente fazer entregas significativas da vida da gente nas mãos de Deus. Sabe, ao preparar a mensagem para hoje, eu preparei, na verdade, 2 mensagens ao longo dessa semana. E Deus foi falando ao meu coração, Essa tarde eu passei a tarde inteira refletindo, orando, pedindo a Deus. E Deus foi muito forte comigo sobre a mensagem que deveria pregar. Sabe o que eu entendi com isso? Eu entendi que Deus tem uma mensagem para você. Para você. Para você que está na sua casa, para você que tem lutas, que tem provas, que tem desafios. Para você que está vivendo nesse período de pandemia. E as crises já eram muitas, imaginem agora. Sabe, falar para uma igreja em um momento como este é um momento muito gostoso de falar para essa igreja, porque eu creio que a igreja está entendendo o momento em que nós estamos vivendo. E se a igreja já começou a entender o momento em que nós estamos vivendo, então é um momento maravilhoso, porque encontraremos muitos, mas muitos corações preparados para ouvir a voz de Deus. Como está o seu coração? Inclina a sua fronte mais uma vez e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, aqui estão os teus filhos. Eles vieram para ouvir a sua voz. Eles querem ouvir a sua palavra mais uma vez nesta noite. E eu quero colocar cada um deles em suas mãos. Eu não sei como eles estão nesta hora, se estão sentados, se estão talvez deitados em uma cama, se estão em casa ou se estão em um outro lugar. Eu só sei de uma coisa, que se eles abrirem o coração, o Senhor tem uma mensagem poderosa para eles nesse momento. Derrame o seu Espírito de forma plena e fale ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Uma família. Em uma família geralmente tem várias pessoas. Existem famílias maiores e famílias menores. Mas geralmente existem várias pessoas em uma família. Eu quero vos falar de uma família com várias pessoas e 2 sentenças. E para isso eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Mateus 25. E aqui nós encontramos a famosa parábola das 10 virgens. Ah, você conhece muito bem, não conhece? Mas quero dizer a você que Deus tem uma mensagem extraordinária com alguns recados especiais para você nessa noite. E a palavra de Deus ela começa dizendo assim: então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens
que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Eu quero levá-los a pensar um pouquinho sobre como foi a última semana de Jesus aqui na terra. Jesus estava sabendo que estava aproximando da sua morte. E chegou o momento dele se despedir dos discípulos. Ele estava em discurso de despedida. Você sabe que nós estamos ouvindo muito falar a respeito de pessoas morrendo, pessoas deixando de viver. Olha bem para mim, está triste esse momento em que nós estamos vivendo, você não acha? Eu nunca em minha vida ouvi falar em tantas pessoas morrendo de uma só vez. Poucas pessoas sabem o dia em que elas irão morrer. Mas Jesus sabia exatamente o dia e a hora em que ele iria morrer. E por isso as suas palavras para com os discípulos eram palavras, certamente palavras emotivas, palavras amorosas, porque estava chegando a hora dele deixar os discípulos. Jesus ele foi em um lugar de sua preferência. Você arriscaria dizer o lugar em que Jesus foi nesse momento? Era uma terça-feira e ele foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava perto de Jerusalém. Esse lugar ficava de frente para Betânia e Jesus passou o dia inteiro ali em comunhão com o Pai, falando com Deus. Como têm sido as suas últimas experiências falando com Deus? Aqueles que buscam a Deus, que passam tempo com Ele, têm experiências maravilhosas e eu espero que você esteja tendo experiências assim marcantes, maravilhosas na sua vida. Isso é muito importante para o momento em que nós estamos vivendo. Jesus passou o dia inteiro em comunhão com o Pai, mas de repente chegou a noite. Ele olha de onde estava e avistou uma casa toda iluminada. Aquela casa parece que ela tinha um brilho especial naquela noite. E Jesus foi até lá. Sabe o que estava acontecendo naquela casa? Estava acontecendo uma festa de casamento. Era o projeto de unir-se de um novo lar, de uma nova família. Era exatamente isso que iria acontecer ali. Você já ouviu falar de como é que as cerimônias elas acontecem no Oriente? Deixa eu relembrá-lo um pouquinho. O noivo, no dia do seu casamento, ele deixa a casa de seu pai e vai até a casa da futura esposa. E quando ele chega lá, ele pega agora a sua noiva e vai então caminhando até a casa onde ele vai morar. Mas enquanto ele vai na trajetória, no caminho, sabe o que acontece? Uma multidão de pessoas geralmente seguiam. E entre essa multidão de pessoas que iam seguindo, eles estavam indo para a festa, para celebrar a festa do novo lar, da nova família que estava agora se formando. Mas juntos, com aquela multidão, sabe o que acontece? As virgens, elas costumavam também ir e levar as suas lâmpadas, acendiam as suas lâmpadas e iam iluminando o caminho. A festa durava de 3 a 7 dias. E Jesus, ele sai exatamente para participar de uma festa desta. Era uma cerimônia de casamento. Aquelas virgens, elas precisavam levar nas suas lâmpadas o azeite. O que o azeite representa? O que o azeite significa? Eu creio que não é novidade para você. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre o significado do azeite comigo agora. O azeite significa o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz a harmonia dentro da nossa casa.
Se a sua família ela está enfrentando muito conflito, certamente é porque está faltando o Espírito Santo. Mas essa parábola ela traz outros significados para nós. O que representa a lâmpada? A lâmpada representa a palavra de Deus, é ela que ilumina o caminho para que os nossos lares, para que a nossa família possa experimentar, sabe, algo assim significativo, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria. Nós necessitamos da palavra de Deus. Ei, como é que vocês estão abrindo a palavra de Deus e gastando tempo ouvindo a voz de Deus em suas casas? Como tem sido a experiência de vocês com a palavra de Deus? E quem representa o noivo? O noivo representa Jesus Cristo. Quem era a noiva? Então a noiva é a igreja, Jerusalém? Quem representa as virgens? A igreja, mas a igreja não era noiva. Segundo Apocalipse 21 e 22, a noiva é a nova Jerusalém. Então as 10 virgens somos nós. Será que é isso mesmo? As 10 virgens representam a cada um de nós, você e eu. Mas olha bem o que eu quero relembrá-lo nesse momento. Na parábola das 10 virgens, contadas por Jesus, 5 delas eram virgens prudentes, mas 5 delas eram loucas. Assim elas eram consideradas. A minha pergunta nesse momento é: as virgens prudentes e as virgens loucas. Ela traz um momento de reflexão para nós. E você e eu, nós precisamos pensar de que lado nós estamos. Essa parábola foi contada para chegar até nós, para nos alcançar, para falar com você e comigo nessa noite. O objetivo era realmente alcançar a você e a mim nesse momento, nesta hora, nesta oportunidade. Nós precisamos entender que todas, sem exceção, elas estavam bem intencionadas. Todas as virgens, elas queriam chegar e participar da festa. A festa era realmente importante para elas naquele momento. Todas queriam se encontrar com noivos, todas tinham as suas lâmpadas, todas estavam vestidas das vestes nupciais. Mas eu quero que você e eu, nós compreendamos nesse momento o ponto alto desta parábola. Precisamos entender. O ponto alto desta parábola é que para participar da festa era necessário ter o azeite, o suficiente para se encontrar com o noivo. Estou falando para centenas de pessoas nesse momento. E tem uma pergunta que preciso fazer para você. Tem que ser de forma pessoal. Você tem azeite o suficiente para se encontrar com o noivo? Você já entendeu o momento em que nós estamos vivendo? Você tem percebido o caos em que a humanidade está vivendo? Intrigas políticas, econômicas. E sabe, esse conflito ele tem vindo para dentro da nossa casa. O inimigo está fazendo de tudo para destruir a sua casa, a sua família. A única coisa que pode nos assegurar a vitória garantida em Cristo Jesus em momentos como este é ter o azeite o suficiente para se encontrar com o noivo. Você tem reserva de azeites? Pois essa é a grande diferença entre nós. Deixa eu ler para você alguns textos de Ellen G. White, Parábolas de Jesus. Ele vem trazendo algumas mensagens fantásticas para nós. Na parábola das 10 virgens todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Eu consigo imaginar você agora,
aí na sua casa. Eu consigo imaginar agora as famílias reunidas. E entre os próprios membros da família, existem pessoas que têm o azeite e outras não têm. A serva do Senhor diz, por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é como a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Nós olhamos para as pessoas quando elas estão reunidas na igreja e nós não conseguimos perceber muito bem os que têm o azeite e os que não têm o azeite. Os que têm reserva de azeite e os que não têm reserva de azeite. E ela continua dizendo, todos têm conhecimento das escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Mas na parábola, porém, assim é agora. E a serva do Senhor continua dizendo na página 223, há um tempo de espera, a fé é provada, quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados, nem tem o óleo, nem os vasos, nem as suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. A minha pergunta para você é, qual é a sua situação hoje? Qual é a sua condição hoje? Em algum momento parece que a gente pode até se misturar entre nós, mas vai chegar um momento em que a grande diferença precisará ser feita. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Vivemos em um mundo, sabe, onde as ciências se multiplicariam, as pessoas têm acesso à informação com muita facilidade. Mas olha bem para mim, o que a serva do Senhor está nos alertando nessa noite é, não adianta nada ter o conhecimento da palavra se não tiver o azeite, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ela continua dizendo assim, o Espírito de Deus não introduz a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para atingir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos cair facilmente nas artimanhas de Satanás. E é por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. É por isso que muitos filhos estão deixando as suas casas. E alguns até estão em casa fisicamente, mas já deixaram a sua casa emocionalmente. É possível que eu esteja falando para pessoas que tenham filhos que estão dentro de casa, mas já abandonaram o seu lar. O que está faltando? Certamente é porque está faltando o azeite. Todas as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Mas infelizmente não eram todas elas que estavam preparadas. É lamentável ao pensar na situação das nossas igrejas e perceber que as igrejas não estão tão preparadas quanto deveriam. É lamentável quando olhamos para as nossas famílias e percebemos que as nossas famílias, elas não estão preparadas como deveriam. Será que não estamos compreendendo o momento em que nós estamos vivendo? Você está aqui, você veio para ouvir uma mensagem de Deus nessa noite. Você está aqui com um só objetivo, todos, sem exceção, para adorar a Deus. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Será que tem alguma coisa que está distraindo você? E a distração tem sido tão grande que você tem perdido o objetivo principal? Ellen G. White, ela continua nos afirmando, nos alertando, dizendo assim, mantenha os seus olhos fixos no vaso. Sem o Espírito de Deus não vamos alcançar os objetivos, aonde você quer chegar. A teoria da verdade, sem o Espírito de Deus, não vai lhe levar a lugar algum. E precisamos entender isso como ninguém. Ela segue dizendo,
Não basta conhecer a Bíblia, a nossa conversão, ela vem por etapas, e você pode até questionar dizendo, mas a gente não consegue de uma só vez chegar ao clímax do conhecimento da palavra de Deus, não conseguimos de uma só vez chegar ao pleno conhecimento de Deus. Isso é verdade, a conversão ela acontece por etapas na nossa vida, mas será que algumas coisas não estão tirando a sua atenção? Desviando do caminho? Será que algumas coisas assim não estão acontecendo? Olha, cuidado, que a parábola diz que 50% eram prudentes, mas a outra metade eram as nécias, as loucas, aquelas que não entenderam o real objetivo. Querido, Jesus está voltando, e eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ele vem, e Ele vem com poder e grande glória. Ele vem, e Ele vem para reinar. Está chegando o grande momento do retorno de Jesus a este mundo. E a palavra de Deus diz que Ele vem como um ladrão. Como assim? Ele vem como um ladrão. Mas Ele não precisa vir como um ladrão para você. Ele virá como um ladrão para aqueles que não estarão preparados, para aqueles que não estão esperando, para aqueles que estão sem o azeite. Mas aqueles que têm as suas reservas estarão prontos, preparados, aguardando a vinda do noivo. Vai ser algo extraordinário, fantástico. Por isso, o apelo de Deus para nós neste momento é que nós estejamos prontos, cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos desenvolver uma experiência de salvação, de intimidade com Deus. Inevitavelmente, haverá duas classes de pessoas: salvos e perdidos. Inevitavelmente, a parábola das 10 virgens representa aquelas que estão preparadas e aquelas que estão despreparadas. E a grande pergunta nesta noite é: de que lado você vai estar? Você está percebendo a situação do mundo? Você está compreendendo o momento em que nós estamos vivendo? De que lado você vai estar? A Bíblia conta a história de uma mulher que nós encontramos em 2 Reis 4, versículo 1 até o versículo 7. O que aconteceu com essa mulher? A mulher ficou viúva. E aquela mulher viúva, ela gastou todos os recursos que tinham para tentar salvar o seu marido. E sabe o que é pior? O esposo morreu. Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite que estão sentindo esse drama. Talvez eu esteja falando para uma mulher nessa noite que está sentindo o drama. O drama da perda do esposo, talvez da esposa, de um filho. Aquela mulher estava desesperada porque ela perdeu o seu esposo, gastou todo o dinheiro e ficou endividada. Não tinha mais aparentemente o que fazer. E desesperada então, ela foi até o homem de Deus, o profeta de Deus, porque homens de Deus, eles são procurados em momentos como este. Eliseu, o homem de Deus, ao olhar para aquela mulher desesperada, porque naquela época eles tinham um costume muito, muito difícil. E eles pagavam com a própria vida, era assim que eles faziam. Pagavam com a própria vida se devesse para as outras pessoas. E aquela mulher tinha 2 filhos. Sabe o que aconteceria com os filhos dela? Os filhos dela agora deveriam ser escravos dos credores para pagar a dívida. E aquela mulher estava triste porque ela já havia perdido o seu esposo, agora perderam os seus 2 filhos sendo escravizados para os devedores. Situação difícil, desesperada, ela chega para Eliseu e disse: por favor, o que eu faço? Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Eliseu olha para aquela mulher e disse para ela: o que você tem na sua casa? E ela disse: apenas um pouco de azeite na botija. E o homem de Deus vai e disse para ela assim: então agora você sai e vai procurar mais vasilhas, mais botijas e traga para casa.
Você conhece a história, mas eu queria que você, na verdade, entrasse, sabe, mergulhasse na experiência daquela mulher, porque o mesmo Deus que deu uma experiência tremenda para aquela mulher, Ele está desejoso de dar uma experiência tremenda para você também nessa noite. A mulher acreditou no mensageiro de Deus, e sabe o que ela fez? Você sabe. Ela saiu pelas vizinhanças, mandou os filhos buscar vasilhas, botijas, e foi trazendo, E você conhece, o grande milagre aconteceu, o azeite se multiplicou, e o azeite então caía nas demais vasilhas, e foi enchendo, até o momento em que as vasilhas transbordaram, e não tinha mais vasilha, e não tinha mais o que fazer, e o azeite deixou de se multiplicar. Olha bem para mim. Como está a sua vida? Você é uma vasilha, um vaso precioso, um vaso especial. Mas não adianta nada você ser um vaso se esse vaso não tiver o azeite que representa o Espírito Santo de Deus. Sabe por que às vezes nós não temos o Espírito Santo de Deus? É porque o vaso que é você, muitas vezes está cheio. Cheio sabe do quê? Do orgulho, da presunção, da inveja, da malícia. Como está a sua vida? Como está você como um vaso escolhido por Deus? O Senhor quer fazer o grande milagre na sua vida hoje. O milagre do derramamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, eu hoje conheci a história de alguém, Graciele, ela um dia conheceu os caminhos de Deus, mas por alguns motivos, ela se distanciou dos caminhos de Deus. E eu quero convidar você para ouvir um pouco desse testemunho de alguém que deixou ser usada por Deus. Conheça um pouco de uma linda experiência. Um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão. Eu cresci num lar adventista. Meu pai, minha mãe, meus avós, todos são adventistas, né? E eu, com 10 anos, fui batizada. Meu pai chegou em casa e disse: hoje vocês vão se batizar. Até então, eu não compreendia aquilo, porém, fazia parte do meu dia a dia, da minha rotina, eu aceitei. Eu, dentro da igreja, eu trabalhei mais de 10 anos no departamento infantil, dos pequenos aos jovens, tento fotos. Trabalhei muito, gostei muito de trabalhar. Participei de um grupo Unidos em Cristo, da Igreja Adventista do Lago do Limão. Amo cantar. E eu sempre gostei de cantar. Eu, como uma pessoa que eu gosto de falar muito, eu sempre gostei de estar à frente de grupos, de trabalhar com jovens, com crianças. Trabalhei mais de 10 anos no departamento infantil. E a partir do momento que eu conheci meu esposo, eu vim morar aqui no Açutuba. E como jovem que sai da igreja, até então não tinha o conhecimento das coisas do mundo aí fora, assim, de festa, essas bebedeiras, essas coisas todas. Então isso para mim foi um atrativo. E fui me envolvendo nessas coisas. E aquilo ali sempre, de uma certa forma, me incomodou. É como se eu não fizesse parte daquele ambiente. Quando eu vi algum irmão da igreja, assim, principalmente as crianças na qual eu trabalhei ainda pequeno, já pessoas já adultas, e me vendo
já do outro lado, na situação, aquilo ali me envergonhava. Como que agora eu estou vivendo uma coisa que até antes atrás eu dizia que era errado? E aí eu percebi que tinha a igreja, né, lá no Serra Baixa. Eu disse, eu vou na igreja. Só que eu vi que eu estava usando muitas coisas como desculpa para não tomar decisão. A princípio eu dizia assim, meu esposo não é da igreja. Ou então, até então, antes eu não era casada. Aí nós casamos. E eu disse, e agora? A desculpa antes é que eu não era casado. E agora? Numa das visitas que o pastor veio aqui, o pastor Valdeci veio aqui em casa, me tocou o que ele me falou. Nós conversamos e nós fizemos um apelo a ela. Graciela, entrega a sua vida para Jesus. E Jesus vai salvar a sua família. Só que primeiro é você. Primeiro você tem que ir na frente. Você não para um navio se não jogar uma âncora. A âncora que segura o navio. Você tem que ser a âncora da sua família. Então você vai na frente. Aquilo ali foi, como eu sempre digo, tocou na ferida. E eu disse, não. Eu vou tomar minha atitude. Quem tem que tomar atitude sou eu. Por mim e até mesmo por eles, né? De uma certa forma. E aí foi um dos momentos assim que eu disse, eu vou me batizar. Vou voltar para Cristo. Eu preciso voltar. A minha vida se resume assim, no poder da oração, com certeza, porque eu passei por muitas situações. E foi na oração que me fortaleceu. Nós temos constantemente orado pelos ex-adventistas. E a família da Graciele é adventista. Ela tem cerca de uns 50 membros da família adventista. E todos orando por ela. Eu conversei recentemente com a mãe dela. A mãe disse assim, pastor, eu oro constantemente pela minha filha. Não vejo o momento dela retornar aos braços de Jesus. E agora nós estamos presenciando esse grande momento, onde a ovelha foi encontrada. Serás o meu tesouro até eu morrer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Dentro da sua casa, na igreja que você frequenta, é possível que as pessoas olham para você e não conseguem definir muito bem. Parece que somos semelhantes, somos iguais, mas na verdade não somos. Há uma grande diferença. A grande diferença é, estou eu cheio do Espírito Santo, ou será que você é um vaso que está cheio de outras coisas? Olha bem para mim. E eu quero finalizar a minha conversa com você nessa noite, dizendo o seguinte. Pode ser que em algum momento nós estamos nos misturando. Parece que somos todos iguais. Mas está chegando o grande momento do acerto de conta. Jesus está voltando. Ele está vindo para buscar os seus filhos. O mundo está gemendo, a natureza está gemendo. Chegou a hora, está chegando o grande momento. O Senhor quer salvar a sua casa, a sua família. Ele quer salvar o pai dessa casa, a mãe, os filhos. Ele quer salvar a todos. Ele quer fazer, na verdade, um milagre na sua vida. Milagre é a manifestação do poder e da glória de Deus na nossa vida. Chegou o momento dos grandes milagres acontecer. Mas para isso, é necessário uma decisão pessoal. Assim como a Graciele tomou a sua decisão pessoal e entregou a sua vida a Jesus, selou o seu compromisso com o Senhor, você também precisa de uma decisão pessoal. Nós nos confundimos ao olhar para a multidão das pessoas, mas você sabe da sua realidade. Você sabe do seu compromisso com Deus. Você sabe como está esse vaso. Será que eu estou falando para pessoas que precisam vencer o orgulho, a inveja, as coisas ruins que esse mundo de pecado tem contaminado? Então chegou a hora de lançarmos isso tudo para fora e deixarmos o Espírito Santo preencher esse vaso. Coisas extraordinárias vão acontecer. Chegou o momento de você tomar a sua decisão pessoal.
E eu quero fazer um pedido especial para você. Quer mesmo selar o seu compromisso com Jesus? Quer mesmo deixar de ser um adventista formal? Quer mesmo deixar de ser um adventista de nome? E quer estar cheio do Espírito Santo para fazer a grande diferença no momento em que nós estamos vivendo? Então eu quero pedir para você levantar a mão. Aonde você está, levante a sua mão e tome a sua decisão ao lado de Jesus. Só você sabe da sua realidade. Só você sabe do seu compromisso com Deus. E diga: Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser um melhor pai. Eu quero ser um melhor esposo. Eu quero ser um melhor filho. Eu quero ser uma luz dentro da minha casa. Eu quero ajudar a salvar a minha família. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Com a sua decisão nessa noite, eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque nós somos apenas instrumentos em suas mãos, mas o Senhor é quem completa o incompleto que há dentro de nós. É o Senhor que nos impressiona, é o Espírito Santo de Deus que impressiona a tomada de decisões. E a decisão que estamos tomando nesse momento é: nós não queremos continuar sendo cristãos ou adventistas nominais. Nós queremos inteiramente entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos que esse vaso precioso, ele seja eliminado, tudo que há de ruim em nós, e que o Espírito Santo ele desça de forma plena, para que nós possamos cumprir a grande responsabilidade de ser um instrumento poderoso, levando Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero entregar cada uma das pessoas que estão conectadas conosco neste momento em tuas mãos. Despede-nos com a tua paz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.